9/6 hoje, fazer o fechamento do mercado aqui, a explicação das operações. Começar primeiramente pelo gráfico diário, o que a gente tem. Hoje a gente tocou numa zona importante aqui, uma zona de troca de polaridade. Teve esse primeiro pullback há alguns dias atrás, aqui no início de maio. Aí depois aqui deu mais uma puxada de alta e ensaiamos um topo duplo aqui. Agora dá para a gente configurar isso como um possível ombro cabeça a ombro. Um pouco feio ainda, mas dá para considerar assim, ó. Ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. Claro que as figuras são subjetivas, né? Cada um vê o que quer. Lembrando, a gente opera a tendência. Isso aqui é só uma análise macro. O que interessa para nós é os 5 minutos e o 15, que é onde a gente opera. Gráfico de 60, alinhado para queda. Quando ele perdeu a média de 50 aqui, ó, ele fez este movimento aqui. Isso a gente fala dia 29 de maio, ó, perdeu, fez um pullback. E aí ele começou a fazer topos e fundos cada vez mais baixos. Ó. Aqui tentamos romper a média para cima e novamente para baixo. Ó. O mercado está alinhado ainda para queda. Vamos lá, 15 minutos. O 15 minutos a gente teve essa barra de força aqui, ó. Perda na mínima era a venda, acionou a venda hoje. Isso foi o primeiro candle do dia, às 9 horas da manhã. Foi essa barra. Indo para o 5, imediatamente para o 5. Aqui é meus estudos que eu tenho dos outros dias aqui. A gente abriu exatamente aqui. Essa foi a barra de volatilidade. A barra de 500 pontos. O mercado nessa primeira puxada quase 2.000 pontos, 1.900 pontos. Teríamos uma venda aqui, só que como eu falo, é meio complicado operar os primeiros momentos do dia. O mercado ainda não está bem formado, não está bem alinhado. Por mais que o 15 minutos acionou essa venda aqui, aqui a gente bate a mercado e não quer saber, velho. É por causa que a gente está o quê? A gente está olhando o macro. Porém, a gente tem que observar uma coisa. O tamanho do stop aqui é 800 pontos. Então, isso influencia bastante a tomada de decisão. Tamanho de stop. Claro que aqui 800 pontos, o mercado caiu 1.900 pontos, deu 2 para 1, até mais de 2 para 1, mas são 800 pontos de stop, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira barra aqui que eu comentei era às 9h10. Teríamos uma venda, mas espera o mercado alinhar, ele vai retornar, ele vai te dar um gatilho, não precisa se afobar. A gente teve esse movimento de baixa, rompemos esta zona de fundo aqui, ó. Rompemos, trocamos polaridade. Aqui tem dois tipos de trade que tá para fazer, ó. A gente pode vender o que? A perda na mínima, quem é mais experiente, mas tem mais tempo de tela. Tem alguns insights que a gente dá na hora, que é a questão do time de entrada. A perda da mínima aqui, stop acima, 220 pontos, 230 de stop. Só essa puxada aqui foram 700 pontos, até a mínima do primeiro fundo, que eu sempre comento. Que aqui temos saída, ó, 650 pontos praticamente. Se segurou um pouco mais, chegou a dar 1.500. Quem não entra no doji, poderia ter entrado nessa barra aqui, ó, fechou abaixo da 20. Stop um pouco mais caro, ó, 450 pontos de stop. Mas deu uma puxada de 1.300 ainda. Se saiu na mínima aqui, 460 pontos. Quem pegou aqui, sairia com quase 700 pontos. E aí depois a gente teve o que? Aqui no fundo teve mais um gatilho, poderia ser esse gatilho como esse, mas aí tem um ponto que a gente pode observar. A gente teve a primeira pernada, foram 1.650 pontos. E a gente teve a segunda pernada, que foram mais 1.700 pontos. Então, entre máxima e mínima, a gente já tinha caído 2.600 pontos. Quando cai muito assim, né, acima de 1.700, 2.000 pontos, eu espero o quê? Eu espero pelo menos um retorno a 20. Mas, falando somente por gatilho, temos um gatilho aqui na M8, ó. Stop de 340 pontos. Tu entrou praticamente na mínima do dia. Formou um micro topo duplo aqui, ó. Então, vou botar esse aqui, ó. E o mercado deu uma puxada para cima, tá? Mas, como eu falei, falando por gatilho, aqui tem um gatilho. Mas é a questão de tempo de tela.
E depois subiu, ficou 1 hora, deixa eu ver, 1 hora não, 2 horas subindo sem pivô. Esse movimento também eu não sou muito, não tenho como é que eu vou dizer, não consigo pegar esse tipo de movimento, eu acho que fico com o pé atrás. Eu prefiro movimentos que nem esse aqui, ó. Ele estica, retorna e aí estica de novo, não ele subindo assim dessa forma. Nessa subida, depois que rompeu as médias, a primeira compra que eu vi foi aqui, ó. Stop de 210 pontos, alvo seria zona de topo, 400 pontos acima, ou M200, que também, ó, 480 pontos para cima. Estes foram os trades do índice, na minha visão. Claro que se a gente for ver por gatilho, aqui era gatilho, aqui era gatilho, aqui era gatilho. Então teve vários gatilhos. Esse aqui era gatilho, mas não acionou, só foi acionar aqui. E esse aqui, essa barra também era gatilho, só que aquela coisa. Isso aqui tá esticado, ó, ele subiu esticadão. Como eu falei, eu espero um retorno na 20, quando estica, quando puxa de linha reta, sem vir tocar numas médias, sem fazer pivô, eu espero um retorno na média um pouco mais abaixo, que foi o que aconteceu aqui, ó. Ele veio na 20 juntamente com a 50. Olha a inclinação da 20 e reparem na inclinação da 50. Não, o cruzamento de médias não tem nada a ver. O que eu estou falando é sobre a ancoragem que teve na média junto com o gatilho, tá? Partindo para o dólar, os dólares a gente está perdendo uma zona importante aqui, ó. O gráfico diário. Fechamos abaixo da mínima sexta-feira. Hoje também fechamos abaixo eu digo da mínima, que é a zona de suporte que a gente tem aqui. Nos 60 minutos, estamos numa queda aqui, ó. Rompemos as médias. Mesma coisa que eu falei do índice, ó. O mercado está alinhado para baixo. Aí, indo para o 15. 15 também está alinhado. Teve alguns fechamentos acima, mas aqui, quando ele fecha assim, ó, ele tentou armar um pivô aqui e fechou acima. Quando ele fechou acima aqui, ele deveria segurar nessa região para aí jogar e buscar a média de 200 aqui, ou zona de topo, zona de fundo aqui, mas teria que romper esse topo, ó. E ele não fez, ó. Ele deu seguimento na baixa, tá? 5 minutos, que é o operacional que a gente utiliza. Abrimos aqui, primeiro candle teve volatilidade, 18 pontos, praticamente 19 pontos no primeiro candle. E aí a gente demarca a zona de trava aqui, que seria isso daqui, ó. E aí a gente teve a primeira operação aqui, ó. Esse aqui, ó, eu não gosto de pegar o rompimento por causa disso, ó. Então entrou aqui, se tu botou stop aqui, foram 9,5 pontos. Chegou a andar 4 pontos, o mercado deixou uma barra forte de venda aqui e te estopou. Para depois dar a compra, vamos dizer assim, a compra correta, ó. A entrada aqui, stop aqui atrás, 10,5 pontos. E aí o mercado andou 24 pontos. Aí como alvo, como tu pegou essa operação aqui, e ele armou esse pivô, ó, ele rompeu a zona de topo, ele veio fazer um descanso, então ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Aqui é a barra do dia, topo fundo, topo mais alto que este, veio, fez um fundo mais alto, e aí sim, quando acionou isso aqui, rompeu máxima, e aí a gente busca o que? Primeira zona de topo próxima, ó, temos uma confluência, média de 205, zona de topo, e mais a VWAP de ontem. Então a entrada foi aqui, stop de 11 pontos e o alvo aqui de 12, tá? Foi um pouco mais, ó, foi mais 10, foi 20 e poucos pontos, mas essa foi a primeira entrada. Tivemos outro aqui, ó. Esse aqui eu tava esperando para comprar, mas como deixou esse pavio aqui e fechou abaixo da 200, não comprei. E este aqui também, ó, poderia ter fechado acima da 20, daí geraria um stop curto de 5, 6 pontos. Mas não aconteceu. No dólar foi essa operação no dia. Depois aqui eu pensei em comprar esta barra aqui, só que aí eu afastei um pouco mais a tela e eu reparei nisso aqui, ó. Olha como as médias estão flat. Média de 50, média de 20,
VWAP extremamente lateral. Então eu fiquei de fora, isso era 12h50. À tarde eu já não estava mais no gráfico, eu vi que deu uma venda aqui, daí, ó. Essa venda foi uma venda que daria para ter feito. Por quê? Porque a gente está numa zona de fundo e ele rompeu, ó. Tem gente que vende aqui, stopzinho de 3 pontos, mas a venda que a gente faz seria essa aqui, stop de 7, 8 pontos. E tivemos uma queda de quase 15 pontos. Para esse alvo aqui, eu colocaria nesta zona de corpo aqui, ó, da mínima do dia. Aqui daria um alvo de 12 pontos e meio. Vamos ver se foi aqui, ó, daria 12 pontos e meio certinho aqui, ó. Beleza? Estes foram os trades que eu vi aqui. Falando em figuras, teve uma figura aqui. A gente sempre fala que é o triângulo, os triângulos geralmente são de continuidade. Como ele fez um triângulo aqui, a gente pensa que ele vai romper e estourar para cima. Em vez não, fez um triângulo de reversão numa zona de trava. Quase ninguém fala sobre isso. Aqui também, ó. Aqui daí foi um de continuidade, ó. Como ele perdeu aqui, lateralizou para depois cair. Então acontece muito, a gente sempre espera que ele dá continuidade na alta e às vezes ele faz um triângulo simétrico e ocorre uma reversão. Muitas vezes também aqui, ó, faz isso, ó. Ele cai aqui, a gente espera que vai cair e ele simplesmente vem aqui e faz esse movimento para cima. Ou simplesmente um movimento só, que nem ele fez aqui, ó. Dá aquela puxada para cima, direto, sem fazer o pullback, tá? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço, bons estudos, valeu, até mais.